crente. Só valoriza quando pega. Aleluia. O pastor Vieira me falando hoje aqui, hoje de manhã, a respeito dos trabalhos lá no interior, você quer valorizar a igreja do Jardim Elba? Você quer valorizar a igreja que você congrega? Vá morar no interior pelo menos um ano. É muito. É muito. Já começa a valorizar antes. 6 meses. Está vendo, irmão? Acho que 3 meses a pessoa já começa a valorizar. Irmãos, eu morei no interior, teve tempo de avisamento, tudinho. Mas, irmão, essa festividade que nós estamos tendo hoje é uma vez por ano, só no congresso. É uma vez no ano, só no congresso. Depois de passar o congresso, o aniversário da igreja, nem aniversário do ciclo de oração não tem, é só aniversário da igreja, aí é só arroz, feijão e ovos. Só arroz, feijão e ovos. Só arroz, feijão e ovos. Não tem uma picanha, não tem um peixe, não tem nada. É aquilo aí que você tem que comer. Você tem que comer. Então, eu falei, valorize. Quer valorizar? Vai numa cidade pequena. Uma cidade grande como as capital, ainda assim. Mas vai para uma cidade pequena, um ano você vai dizer: eita, que saudade da igreja do Jardim Elba, oh, que saudade do ciclo de oração, oh, que saudade da mocidade com 22 pessoas, oh, que saudade. Aleluia. Valorize antes. Valorize antes. Tem aquele provérbio ruim, com ele pior cheiro. Irmãos, o Senhor me colocou no meu coração uma palavra. Eu vou ler apenas 3 versículos. Se encontra em Jonas, capítulo 3, versículo 5 em diante, que fala assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum, invertindo-se de estado, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei, desde os seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelha, prove coisa alguma, nem se lhe dê pago, nem beba água. Eu quero falar com a ajuda de Deus sobre arrependimento. Aleluia. Sobre arrependimento. Quem já se arrependeu dos seus pecados, dá glória. Aleluia. Arrependimento, irmão, é um tema central em toda a Bíblia, porque é um tema central: amor, perdão e arrependimento. Essas 3 coisas, irmão, está na Bíblia e é uma irrevogável. O amor é irrevogável, o perdão é irrevogável e o arrependimento. Se você não tem amor, está faltando alguma coisa. Se não tem amor, está faltando alguma coisa. Se não sabe perdoar, também está faltando alguma coisa. E se você não se arrependeu, está faltando tudo. Está faltando tudo. Todos conhecem a história de Nínive, como eles eram, como era a violência, como ele matava os profetas. Lá era aquela lei que dizia assim, que quem pode mais, chora menos. Você já viu falar dessa lei? Quem pode mais, chora menos. E falar em Deus e no profeta e nos profetas e obedecer a palavra, irmão, era cruel.
os profetas aí, irmãos, eles faziam uma fogueira, amarravam um profeta ali e deixavam aí secando até morrer, ia morrendo aos poucos. E era uma crueldade demais. Mas Deus, irmão, diz a sua palavra que Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele dá tempo, Ele dá oportunidade, Ele deixa o homem se arrepender, Ele dá oportunidade. Glorificado é o nome do Senhor. E todos sabem da história, como Deus mandou Jonas para ir pregar naquela cidade. Eu não quero entrar em detalhes, porque estou falando sobre arrependimento, e não só na história de Jonas, mas quando ele entrou pelaquela cidade, uma grande cidade de 120.000 habitantes, e diz que era caminho de 3 dias, e ele começou a entrar pelaquela cidade e a proclamar e a dizer: ainda dentro de 40 dias, esta cidade será advertida, esta cidade será submersa, esta cidade vai se acabar, porque Deus vai entrar com juízo, porque a sua malícia, o seu pecado tem chegado diante das narinas de Deus, e Deus vai entrar com providência. Diz que essa mensagem chegou até ao rei, chegou até o trono. E diz aqui o versículo 5: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram em jejum. Os homens creram e se arrependeram dos seus pecados, da sua violência, do mal que ele havia feito, do mal que ele vinha fazendo. E chegou ao rei. E agora vem um edito lá do trono, que nem homem, nem mulher, nem criança, nem animais, durante 3 dias, comessem nada, porque o rei desceu do seu trono, vestiu-se de saco e se pôs na cinza. Quem sabe Deus vai se arrepender, quem sabe Deus vai cortar o mal, quem sabe Deus vai cortar esse laço e vai nos dar tempo. Eita, que Deus maravilhoso! Eita, que Deus grande! Que vai dando tempo, vai dando tempo. E quando Deus olha lá, o rei vestido de saco na cinza, ele deu uma oportunidade. E segundo os teólogos, durou 100 anos. Durou 100 anos para ele entrar com juízo na cidade de Nínive. Eita, que coisa gloriosa! Que Deus, como diz a sua palavra em João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que se arrepender tenha vida eterna. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia! Deus te ama. Deus está dando a oportunidade. Aleluia, Ele amou, porque Deus amou o mundo, para que todo aquele que se arrepender. Eita, que Deus que não faz acepção de pessoas. Isso, irmão, lá no começo, há muito, no Velho Testamento, os homens tiveram que se arrepender. Glorificado é o nome do Senhor. Em toda a Bíblia traz esse tema centralizado de amor, de perdão e de arrependimento. Os apóstolos pregou sobre o arrependimento. Os apóstolos pregaram sobre o arrependimento. A cura do homem na porta formosa. Quando Pedro e João entrou naquele templo e que pediu a esmola, e aconteceu aquele milagre, por causa daquele milagre ele foi preso, por causa daquele milagre ele sofreu,
Por causa daquele milagre, aconteceu tudo isso. Aconteceu tudo isso. Mas quando Pedro agora estava se defendendo, agora ele: arrependei-vos. Vocês mataram o príncipe da paz. Vocês mataram Jesus. Vocês entregaram aos príncipes para que fosse crucificado. Mas Deus, foi no nome de Jesus o Nazareno, que este homem está aí, são. É em nome do Nazareno que este Jesus está com essa perfeita saúde. Glorificado é o nome do Senhor. Mas eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Eu sei que vocês fizeram isso porque não conhecem a palavra. Eu sei, mas arrependei-vos, para nós chegar ao trono da graça tem que haver arrependimento. Para nós chegar ao trono da graça tem que ter amor. Para nós chegar ao trono da graça tem que ter perdão. Glorificado é o nome do Senhor. Como tem irmão ainda que ainda passa de um lado de uma rua para outro para não cumprimentar o seu irmão. Ainda tem pessoa que ainda vira o rosto para não cumprimentar o seu irmão. Lá no céu, irmão, só entra os lavados, os remidos pelo sangue de Jesus. Aquele que se arrepende, aquele que perdoa. Você sabe o que é arrependimento? É aquela dor profunda, é aquele remorso profundo, é aquele arrependimento profundo, é mudança de vida. Quem quer mudança de vida aí? Uma vida nova, uma vida na presença do Senhor, uma vida de alegria, uma vida de esperança, uma vida triunfante na presença do Senhor. Uma vida triunfante na presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, uma vida triunfante na presença do Senhor não depende de classe social. Não depende. Você vê pessoas, irmão, que só tem o dia e a noite e é feliz. E outros têm fortuna e está tomando calmante, e está tomando controlado, e está com psicólogo ao lado para não morrer, para não se enfocar. Mas você está aqui nessa noite para dar glória a Deus e dizer: eu estou contente com Jesus, eu estou alegre com Jesus, porque o viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Aleluia. O apóstolo Paulo tinha esta convicção. Aleluia. Se fosse falar do sofrimento do apóstolo Paulo, eu queria ser o apóstolo Paulo. Eu queria ser o apóstolo Paulo, cheio da presença do Senhor. O homem que foi até o terceiro céu, o homem que tinha revelação, o homem que escreveu todas as cartas, o homem que tinha contato com Deus. Mas quando fala do sofrimento dele, irmão, aí eu não quero não. Quando fala que ele levou 39 açoites, aí eu não quero não. Quando fala que ele foi apedrejado, também eu não quero não. Quando fala que ele foi esbofeteado, não. Eu quero ser o apóstolo Paulo, andando de carro caríssimo. Eu quero ser o apóstolo Paulo tendo revelação. Eu quero ser o apóstolo Paulo tendo autoridade e poder, mas o sofrimento não. Mas ele falou: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quem quer levar as marcas de Cristo, dando glória a Deus, tem que fazer como foi pregado esta semana. Como foi pregado terça-feira? Tome cada um a sua cruz. Tome cada um a sua cruz e siga, glorificado é o nome do Senhor. Eu quero ser como Pedro. Ao passar na rua, os
enfermo era curado. Mas você quer sofrer o que Pedro sofreu? Padecer como Pedro padecia? Ser chicoteado, ser preso. Igreja do Senhor. Mas, como eu já falei e torno a dizer, Pedro era um homem alegre, Paulo era um homem alegre, porque para ser alegre, satisfeito, não precisa ter uma conta recheada, nem teu nome é aí na mídia. O que precisa é ter a presença de Deus, o que precisa é ter a presença de Cristo, o que precisa é ter uma pura consciência. Eu amo toda a igreja. Eu me arrependi dos meus pecados. Aleluia. Arrependimento é voltar um passo atrás e mudar de atitude. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Arrependimento é uma dor. Arrependimento é uma dor profunda. Arrependimento é emoção profunda. Arrependimento é dar um passo atrás e dizer: não vou fazer mais, porque agora eu sou nova criatura na presença de Cristo. Agora eu sou nova criatura na presença de Cristo. As coisas velhas já passaram, esse que é tudo se fez louco. Quem está vivendo uma vida nova na presença de Cristo? Vida nova, irmão, na presença de Cristo. Como eu já falei, tem pessoas, irmão, que vivem uma vida aí só a misericórdia de Deus, salário baixo, mas é alegre, porque dentro dele tem o Espírito Santo dos céus. Dentro dele, ele é um templo que carrega um tesouro chamado Espírito Santo. Ele é um templo que carrega um tesouro chamado o Espírito Santo dos céus. Aleluia! Como a própria Bíblia fala, ele não habita, irmão, nessas paredes não. Quando o primeiro crente ou o último crente sai daqui, aqui vira um barraco, aqui vira apenas um templo. O templo é você, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ele habita na minha vida, na vida daqueles que ama, na vida daquele que perdoa, na vida daquele que se arrependeu, na vida daquele que está esperando o arrebatamento da igreja. É na vida dele que ele habita. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Então, irmão, o povo de Nínive se arrependeu. João Batista também, ele pregou o arrependimento. João Batista pregou o arrependimento. E ele pregava duro, viu? Raça de víbora. Aleluia. Se o pastor Cícero ou outros pastores aqui pregaram. Raça de víbora. Quem induziu? Quem te ensinou a fugir da ira futura? Produza fruto dignos de arrependimento. Produza fruto dignos de arrependimento. Eita, João Batista que falava a verdade, mas hoje, se falar a verdade, eu perco a oportunidade disso ou daquilo. Se eu falar a verdade, eu não vou ser aplaudido na mídia, mas faça como João Batista, ainda que role a sua cabeça, ainda que perca a sua cabeça, está falando: se arrependa, porque nessa vida que está levando, diz a palavra, não chegará no reino dos céus, mas só aquele que ama, mas só aquele que perdoa, mas só aquele que se arrepende dos seus pecados. Arrependimento, irmão, é se arrepender e não voltar a fazer mais. Não voltar a fazer mais. Eu me arrependo bem cedo, de noite estou fazendo. Eu me arrependo bem cedo, de tarde estou fazendo.
aleluia, mas o arrependimento é esquecimento. É esquecimento. Que Deus continua abençoando, aleluia, graças a Deus. Como eu já falei do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, irmão, no dia de Pentecostes, quando ele deu aquele discurso, quando o povo estava ali zombando, quando o povo estava pensando que eles estavam embriagados, ele diz: varões e irmãos, eles não estão embriagados não, sendo a terceira hora do dia. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, em que os mancebos profetizavam, em que os velhos teriam visão, e eu derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. E ele começou a falar, desde os profetas, vem falando, até chegar em Jesus. Este Jesus que vocês entregaram aos príncipes, este Jesus que vocês mataram, este Jesus que foi crucificado, ele ressuscitou. Então o que ele falou, isso é cumprimento da sua palavra. E quando ele entregava a sua palavra, diz que o povo se compungiu em seus corações e falou: varões, irmãos, o que devemos fazer? Varões, irmãos, o que devemos fazer? Aleluia. E a palavra do conselho de Pedro foi: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. A primeira coisa é reconhecer que Jesus é Senhor. A primeira coisa é reconhecer que Deus é Criador dos céus, da terra e do mar. A primeira coisa é se arrepender dos seus pecados. A segunda é batizar. E a terceira é buscar os dons espirituais. Aleluia. Como buscar os dons espirituais? Se eu estou no pecado. Como buscar os dons espirituais? Se eu não me arrependo. Primeiro, arrependimento. Segundo, batismo. E terceiro, batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Mas será, pastor, que Jesus não batiza com o Espírito Santo sem ser batizado na água? Batiza sim, ele batiza desde que você se arrependeu, ele batiza com o Espírito Santo sem ter passado pelas águas, mas isso é exceção. Isso é uma exceção, mas arrependimento, batismo na água e os dons espiritual, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, até o próprio Jesus falou na igreja de Éfeso do arrependimento. Quando falou para a igreja de Éfeso que eles tinham deixado o primeiro amor. Faça uma reflexão. Como era o seu primeiro amor? Como você amava vir para a igreja, amava, queria a oportunidade para testemunhar. Irmãos, primeiro amor é uma coisa que não tem explicação. Primeiro amor que não tem explicação. O jovem que está tendo a primeira experiência do primeiro amor, todos nós sabemos como é que chamava: meu príncipe encantado. Aleluia. Não era assim que falava? Meu príncipe encantado, a minha princesa. Está no primeiro amor, irmão. Está no primeiro amor. Isso falando do lado material. Meu príncipe encantado. Eita, que coisa gloriosa. Só tem aquele príncipe no mundo. Só tem aquela princesa no mundo. Só tem aquela. Não existe outra. Mas o tempo vai passando. Só anda de mão dado. Só anda de mão dado. Quando passam os anos, está 10 metros longe do outro.
Aí não é mais príncipe encantado, não é mais princesa. E na igreja, quando você aceitou Jesus, como que era? A pessoa dizia, falava como o pastor Cícero, todo errado, e você estava dando glórias a Deus. Falava todo errado, e você estava glorificando. Fala, Senhor, mas hoje não. Hoje você está, em vez de glorificar Deus, você está sendo fiscal. Está sendo fiscal. O pastor está assim, a irmã vê assim, a blusa dela não está combinando, o pastor agora está ultrapassado. Então você não está mais no primeiro amor, mas Jesus aconselhou a igreja que voltasse ao primeiro amor e se arrependesse e tomar uma posição. Aleluia. Porque senão eu vou voltar. Porque senão eu vou voltar. E se eu voltar e você estiver desse jeito, eita, igreja do Senhor, vamos voltar ao primeiro amor? Vamos voltar ao primeiro amor na oração, vamos voltar ao primeiro amor do perdão, vamos voltar ao primeiro amor do arrependimento, vamos voltar ao primeiro amor na santidade, na santificação, na frequência, vamos voltar ao primeiro amor. Aleluia. Volte ao primeiro amor, igreja do Senhor. Volte ao primeiro amor, igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Ah, mas agora eu venho servir, eu venho se der, eu vou lá se der, eu não vou me esforçar, mas não. Igreja é minha casa, eu estou com Jesus e a igreja eu ir quando der, é porque não está mais no primeiro amor. É porque não está mais no primeiro amor. Porque quem está no primeiro amor não vê a hora de estar na casa de Deus. Quem está no primeiro amor não vê a hora de chegar à escola dominical. Quem está no primeiro amor não vê a hora de chegar o culto de oração. Aleluia. Amanhã tem oração, igreja, das 7h30 às 8h30. É apenas 45 minutos de oração. É apenas 45 minutos de oração. Venha buscar para que tenha poder na casa de Deus, para que tenha a presença do Senhor. Porque como é que nós se arrepende? É de joelho. Não é arrependimento de palavra. Arrependimento de palavra, perdão de palavra. Isto o mundo está cheio, mas é aquele profundo, é derramando lágrima, é chorando, é aos pés do Senhor, glorificado é o nome do Senhor. Eu convido a igreja para aqueles que puderem, porque tem muitos que não podem mesmo, irmão, trabalhar longe, não dá para vir, mas não fique em casa não. Venha, ore, nem que seja 30 minutos. Volta ao primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha perdido. Todas as igrejas foram elogiadas. Todas foram elogiadas. Com exceção da igreja de Laodiceia. Mas todas tinham as suas faltas e tinham as suas vantagens. Mas o central é buscar o primeiro amor, é estar na presença do Senhor. Fique com esta palavra, porque a gente não quer passar do horário, mas o povo de Nínive se arrependeu. João Batista pregou o arrependimento. O apóstolo Pedro pregou o arrependimento, tanto nas primeiras confissões, quando também efetuou aquela cura. E agora o próprio Jesus fala para o anjo ali, para a igreja de Éfeso: se arrepende, volta ao primeiro amor. Quem quer voltar ao primeiro amor, dá um glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos chamar para receber a oração a evangelista Ivânia.